Olá, meu nome é Diogo Mirra e eu sou uma testemunha de como os caminhos do Senhor são maiores e melhores que os nossos caminhos. Vou contar para vocês como a mão do Senhor me levou a uma carreira mais improvável que a de jogador de futebol. A casar com a mulher dos meus sonhos e a morar num país onde eu nunca quis morar. Tudo isso porque Ele honra a promessa de que se guardares meus mandamentos, Ele vos abençoará e far-vos-á prosperar. Eu cresci em Belo Horizonte, onde frequentei o colégio militar. Era a melhor educação que meus pais podiam me oferecer e estudei lá por 7 anos. Sempre fui o único membro da igreja na minha classe. Guardar os mandamentos não era fácil, mas por mais imperfeito que eu fosse, eu tentava o meu melhor. No meu 3º ano do ensino médio, sabia que eu queria ser advogado. Ou eu achava que sabia. O Senhor tinha outros planos. Logo no começo de 2007, meus pais foram chamados a presidir uma missão. Com isso, veio a chance de estudar na BYU, a Universidade da Igreja em Utah. Fui aceito na BYU e pensei comigo, vou para lá um ano, ganho experiência incrível, melhoro meu inglês e volto para o Brasil para estudar Direito. Depois de um ano de BYU, fui chamado para servir na Missão Rio de Janeiro Norte, onde mais uma vez fiz o meu melhor. Trabalhei duro com todo o meu coração. Eu tinha planos que depois de voltar da missão, voltaria para Belo Horizonte e estudaria Direito. Mas aparentemente o Senhor tinha outros planos. Durante a missão, comecei a trocar cartas com uma moça chamada Camila. Nossos pais se conheciam há muitos anos, mas nunca tínhamos nos encontrado. Por 2 anos, nós trocamos cartas. As cartas começaram breves, sucintas, superficiais, mas rapidamente ficaram longas, complexas e, mais importante, extremamente espirituais. Trocamos um total de 26 cartas durante os 2 anos de missão, exatamente 13 de cada lado. Uma coisa eu sabia logo antes de voltar da missão: eu queria casar com a Camila. O problema é que isso não se encaixava nos meus planos. A Camila planejava estudar na BYU, no mesmo mês que eu estava terminando a minha missão. E eu queria voltar para BH, estudar Direito, mas eu senti que deveria voltar para BYU. Voltar para BH era mais fácil. Tinha apoio, tinha família, era a mesma cultura. Ir para BYU significava outra cultura, outro idioma, falta de condições. O que eu fiz? Arrumei as malas e voltei para BYU. No dia em que cheguei, pedi a Camila em namoro e nos casamos 10 meses mais tarde. Olhando para trás, foi um passo de fé. Uma loucura absurda. Não tínhamos onde cair mortos. Ela trabalhava na faxina do ginásio e eu tinha um estágio na universidade. Mas o Senhor tinha um plano e nós confiávamos que a promessa dele, de que se nós guardássemos os mandamentos, prosperaríamos na terra. Quando eu voltei aos Estados Unidos, eu precisava renovar minha recomendação para o templo, logo depois da missão. Fui então falar com meu bispo. Conversamos por um bom tempo e eu senti uma conexão incrível com ele. Senti bem ali, naquele primeiro momento no qual nos conhecemos, que ele seria peça muito importante na minha vida. Como? Não fazia ideia, mas o sentimento era forte, era claro. Ao chegar na ala no domingo seguinte, uma surpresa. O bispo foi desobrigado. Confesso que foi uma reunião muito triste para mim. Eu chorei a me despedir daquele bispo que havia acabado de conhecer dias antes. Como podia? Eu havia sentido tão claramente que ele seria peça importante na minha vida e, ao ser desobrigado, ele ia desaparecer de cena. Os bispos nas alas de solteiros são chamados de outras alas de fora e, ao ser desobrigados, voltam para suas alas originais. Pensei que jamais o veria de novo. 3 meses mais tarde, na conferência de estaca de solteiros, aquele mesmo bispo foi chamado para ser nosso presidente de estaca. Imaginem a minha surpresa. Fiquei mais surpreso ainda quando no domingo seguinte fui chamado como um dos secretários da estaca. Naquele chamado, acabamos nos tornando amigos próximos. Ao nos casar, meses mais tarde, eu e Camila fomos morar no porão da casa desse presidente de estaca. Foi uma bênção na nossa vida, pois foi o aluguel mais barato que poderíamos encontrar. Eu acabei convidado pelo primeiro conselheiro da estaca para trabalhar num negócio que ele estava começando. Seria o meu primeiro trabalho no mundo dos negócios. Enquanto ainda no Brasil, eu tinha vendido de tudo. Trouxe Discman de MP3 do Paraguai para vender na escola, pulseirinha da Nike para vender na porta de shopping e tudo mais que se tem direito. Mas agora a coisa era séria e eu não imaginava que a minha carreira ia começar assim. Eu não tinha nem me formado ainda, mas o Senhor tinha um plano. Eu trabalhei feito um burro de carga, de manhã, de tarde, de noite, enquanto ainda estudava. No meio disso tudo, naturalmente,
pensamos em postergar ter filhos. Por mais uma vez, o Senhor tinha um plano diferente e sentimos que, apesar de tudo, aquele era o momento de ter nosso primeiro filho. Tanto eu quanto a Camila trabalhávamos e estudávamos, suando para pagar as contas, mas o Senhor tinha um plano, e era o plano dele que a Sara viesse para a nossa família quando ela veio, não mais tarde. Felizmente, o negócio prosperou e vendemos a companhia mais de 2 anos mais tarde. Logo depois, eu me formei. Em seguida, apliquei para uma prestigiada universidade para um MBA. Apesar de ter uma experiência profissional muito forte e notas muito boas, eu não fui aceito no MBA. E que decepção! Como é que eu explico que não fui aceito? Mas eu sabia que o Senhor tinha um plano e sabia que estávamos vivendo de forma que o Senhor queria nos abençoar. Com aquele conselheiro da estaca, eu acabei começando outro negócio. Também vendemos aquela empresa um pouco tempo mais tarde. Com mais e mais experiência, eu comecei a experimentar no mundo de investimentos em tecnologia. E foi paixão à primeira vista. Hoje, eu invisto em empresas de tecnologia que estão começando. Lançamos um fundo em 2016, temos resultados excepcionais. Nosso fundo hoje se encontra entre os melhores do mundo. Algo que eu nunca teria sonhado enquanto eu crescia no Brasil. O plano do Senhor não era o meu plano. Com Elder Godoy, em 2014, aprendi que os melhores caminhos a serem percorridos raramente são os mais fáceis. E Elder Godoy continuou: estamos dispostos a pagar o preço de nossas decisões? Estamos preparados para sairmos de nossa zona de conforto para chegarmos a um lugar melhor? Quando esse discurso foi dado, era exatamente o que eu precisava ouvir. Refletindo sobre tudo o que se passou na minha vida, eu percebo claramente que os caminhos que tomei raramente foram os mais fáceis. Significou para mim e para Camila muito esforço e trabalho duro. Significou para mim mudar-me de país mesmo sabendo que esse não é o caminho para todo mundo. Significou estar disposto a aceitar que eu não iria me formar no que sempre sonhei em me formar. Significou que eu não tive estabilidade no trabalho que os meus amigos tiveram depois de se formar no bacharelado. Significou que eu não fui fazer o MBA que eu sempre quis fazer. Quando estávamos passando por tudo o que passamos, não era fácil ver que um caminho melhor era o que o Senhor tinha preparado. Mas olhando para trás, isso fica muito óbvio. Um caminho que levou e continua nos levando a lugares que o Senhor preparou. Prosseguir com fé significa permitir que Deus prevaleça na nossa vida. Agir, casar, ter filhos, tomar decisões, mesmo quando parecia, segundo a visão do mundo, que éramos jovens demais para tomar tais decisões. Como nos ensinou o presidente Nelson recentemente, podemos escolher permitir que Deus prevaleça em nossa vida, ou não. E ele continuou: ao escolherem permitir que Deus prevaleça em sua vida, vocês verão por si mesmos que Deus é um Deus de milagres. O resultado é que hoje temos uma família linda, com 3 filhos lindos. Vivemos, de certa forma, um sonho de uma vida, um milagre. Sabemos que Deus está no comando quando enfrentamos os desafios que continuam a vir e que fazem parte dessa nossa existência mortal. Por muitas vezes, não foi fácil entender o que o Senhor planejava para a nossa vida, mas aprendi que o plano dele é sempre melhor do que o meu. Aprendi também que ele sempre tem um plano. Não importa onde você mora, não importa a sua condição financeira, o Senhor tem um plano para a sua vida. O nosso papel foi e continua sendo aceitar o que o Senhor quer de nós. Sei que quando alinhamos o nosso querer com o que o Senhor quer para nós, as coisas dão certo. Meu convite é para que vivamos nossa vida de acordo com o que Ele, o Criador do céu e da terra, quer de nós e para nós, tendo a nossa vontade absorvida na vontade dEle. Muito obrigado.